Por que algumas pessoas entram em uma sala, dizem quase nada e ainda assim dominam completamente o ambiente? A maioria acredita que influência nasce das palavras. Mas a psicologia mostra que, muitas vezes, ela nasce exatamente da ausência delas. Imagine uma reunião. 5 pessoas discutindo ao mesmo tempo. Uma sexta permanece em silêncio durante quase toda a conversa. Quando finalmente diz uma única frase, todos param para ouvir. O que ela sabe que os outros ainda não entenderam? Pense na última vez em que você viu alguém perder completamente a razão. Não por estar errado, mas porque simplesmente não conseguiu parar de falar. Pense na última vez em que você viu alguém perder completamente a razão. Não por estar errado, mas porque simplesmente não conseguiu parar de falar. Vivemos em um ecossistema que confunde barulho com influência, onde fomos sutilmente condicionados a acreditar que a pessoa que fala mais alto, que responde mais rápido ou que sempre tem a última palavra, é aquela que detém o controle da situação. Essa é, sem dúvida, uma das maiores ilusões da psicologia social moderna. A realidade opera sob uma lógica invertida. Quanto mais uma pessoa sente a necessidade urgente de preencher o espaço com palavras, mais ela denuncia a sua própria vulnerabilidade. O verdadeiro poder raramente precisa de anúncios. E quem compreende a dinâmica do comportamento humano sabe que a palavra é uma moeda valiosa, mas o silêncio é o cofre que protege esse valor. Existe uma perda silenciosa acontecendo agora mesmo na vida de milhões de pessoas. Uma hemorragia invisível de autoridade, respeito e energia mental. Toda vez que você se sente na obrigação de explicar detalhadamente os motivos de uma decisão pessoal para um colega de trabalho, você está, sem perceber, entregando a ele o poder de julgar a sua vida. Quando você reage imediatamente a uma provocação, em uma reunião de negócios ou a um comentário sarcástico em uma rede social, o seu autocontrole é confiscado por um terceiro. Essa necessidade crônica de justificativa, de correção e de embate direto consome uma quantidade absurda de clareza mental, transformando indivíduos brilhantes em reféns das reações alheias. O preço que se paga por não conseguir tolerar o vazio de uma conversa é a perda progressiva da própria liberdade estratégica. Mas o problema começa muito antes do momento em que a boca se abre. O verdadeiro inimigo não é a pessoa que provoca, nem o ambiente competitivo do mercado, nem as pressões da convivência familiar. O inimigo é um mecanismo interno, um impulso primitivo alimentado pelo ego e pela necessidade neuroquímica de validação imediata. Quando alguém nos confronta ou quando nos deparamos com uma opinião divergente, o cérebro interpreta essa situação como uma ameaça à nossa identidade, disparando uma urgência quase incontrolável de contra-atacar. Queremos provar que somos inteligentes, que estamos certos, que temos o controle. O ego detesta o vácuo. Ele sente pavor da ausência de resposta porque associa o silêncio à submissão, quando, na verdade, o silêncio é o ápice do domínio próprio. Para compreender por que isso acontece, precisamos analisar como funciona a arquitetura da tomada de decisão e da influência social. A psicologia comportamental nos mostra que, em qualquer interação humana, a pessoa que demonstra maior estabilidade emocional assume, naturalmente, a liderança da dinâmica. Quando você responde instantaneamente a um estímulo externo, você está operando no modo reativo, o que significa que o seu comportamento está sendo ditado pelas ações de outra pessoa. É uma transferência mecânica de poder. Por outro lado,
quando você escolhe conscientemente não responder de imediato ou manter-se em silêncio absoluto diante de uma provocação. Você quebra o padrão esperado pelo interlocutor, forçando-o a lidar com o peso do próprio comportamento. Considere o cenário de uma negociação comercial importante, onde as tensões estão elevadas e os valores na mesa são significativos. Um dos lados apresenta uma proposta absurdamente baixa, claramente desvantajosa para você. A reação natural e previsível da maioria dos profissionais seria começar a argumentar imediatamente, justificando os custos, demonstrando irritação ou tentando persuadir o outro com uma enxurrada de dados. Quase ninguém percebe o erro estratégico contido nessa postura. Ao despejar argumentos defensivos, você valida a proposta absurda e mostra que ela mexeu com seu equilíbrio. O negociador estrategicamente inteligente faz o oposto. Ele escuta a proposta, fixa o olhar no interlocutor e permanece em silêncio por 5 longos segundos, sem alterar a expressão facial. Esse silêncio estratégico gera um desconforto psicológico profundo na outra parte. O cérebro humano tem uma aversão natural ao vazio de informação. Quando não há uma resposta imediata, a mente da pessoa que falou começa a preencher o espaço com dúvidas sobre a própria posição. Ela começa a pensar que cruzou uma linha, que a proposta foi ofensiva ou que ela está prestes a perder o negócio. Com frequência, para quebrar a tensão provocada por essa ausência de som, o próprio proponente começa a recuar, oferecendo concessões antes mesmo que você tenha dito uma única palavra. A palavra dita expõe as suas cartas. O silêncio obriga o outro a revelar o que tem nas mãos. O erro está justamente em acreditar que a comunicação é feita apenas de transmissão de dados, quando a sua essência está na gestão das percepções. Quando observamos o microcomportamento de indivíduos que exercem uma autoridade natural em seus respectivos campos, percebemos que o tom de voz é quase sempre pausado, o ritmo da fala é deliberado e a tolerância às pausas é altíssima. Em uma mesa de reuniões, a pessoa menos influente costuma ser aquela que atropela a fala dos outros, que tenta falar mais rápido para garantir o seu espaço e cujas microexpressões revelam uma ansiedade constante por aprovação. Esse indivíduo usa a voz como uma blindagem para esconder a sua insegurança. Mas o efeito obtido é exatamente o oposto. Ele sinaliza ruído, não relevância. Mas existe um detalhe ainda mais profundo que separa os reativos dos estratégicos. Quem reage primeiro normalmente entrega o controle da narrativa. Pense nas dinâmicas de relacionamentos familiares ou afetivos, onde as discussões frequentemente entram em loops repetitivos e desgastantes. Uma acusação sem fundamento é feita no calor do momento. Se você entra na arena da discussão com o mesmo nível de energia e agressividade, você aceita os termos do conflito estabelecidos pelo outro. A partir dali, não importa quem tem razão. Ambos estão operando no mesmo nível de imaturidade emocional. A recusa em alimentar o espetáculo do conflito, manifestada através de um silêncio calmo e observador, altera completamente a gravidade da situação. O silêncio não anui com o erro. Ele simplesmente se recusa a dançar conforme a música do descontrole alheio. A percepção social é impiedosa com quem não sabe gerenciar o próprio silêncio. No ambiente corporativo, por exemplo, o profissional que comenta sobre todos os assuntos, que opina sobre departamentos, que não conhece e que sempre tem uma anedota para contar em cada almoço de equipe acaba sabotando a sua própria autoridade. Ele se torna previsível,
A previsibilidade reduz o valor percebido de qualquer indivíduo. Quando você fala raramente, mas o faz com precisão e fundamentação, as suas palavras adquirem o peso de um evento. As pessoas se calam para ouvir porque sabem que aquela intervenção não nasce do desejo egóico de aparecer, mas de um processo cuidadoso de análise e destilação mental. É aqui que tudo muda na forma como compreendemos a inteligência social. O silêncio não é a ausência de pensamento, mas a forma mais refinada de processamento de dados. Enquanto o reativo está ocupado, formulando a sua próxima frase, enquanto o outro ainda fala, o indivíduo focado na observação está fazendo uma leitura comportamental completa. Ele repara na mudança sutil do tom de voz do interlocutor quando determinado assunto é tocado. Ele nota a microexpressão de desconforto que surge nos olhos de um parceiro de negócios quando um prazo é mencionado. Ele percebe a postura corporal defensiva que contradiz o discurso, confiante que está sendo proferido. Toda essa riqueza de informações psicológicas é completamente perdida por quem está ocupado demais fazendo barulho. Se analisarmos os grandes movimentos estratégicos no empreendedorismo ou na gestão de crises, veremos que as decisões mais brilhantes nascem dessa capacidade de recuo analítico. Imagine uma empresa enfrentando uma campanha de difamação severa ou um boato de mercado. A reação padrão do mercado, ditada pelo pânico, é emitir notas explicativas imediatas, longas e carregadas de emoção defensiva. Essa pressa em se justificar muitas vezes joga mais combustível na fogueira, fornecendo novos elementos para que o público continue debatendo o assunto. O gerenciamento inteligente de crises ensina que, muitas vezes, o recolhimento estratégico e o silêncio pontual privam a polêmica do seu oxigênio principal, a atenção. Sem uma resposta para alimentar o ciclo de notícias, o ruído perde força por si mesmo. Essa dinâmica também se aplica à esfera financeira e ao crescimento patrimonial. O mercado financeiro é uma máquina projetada para transferir dinheiro dos hiperativos e ansiosos para os pacientes e silenciosos. Diariamente somos bombardeados por narrativas de urgência, notícias alarmistas e oportunidades imperdíveis que exigem ação imediata. O investidor impulsionado pelo ruído compra no topo da euforia e vende no fundo do pânico. Movido pela necessidade psicológica de fazer algo, de reagir ao ambiente. O indivíduo estratégico desenvolve a disciplina do não agir quando o cenário está turvo. Ele observa o movimento da massa, tolera o desconforto de parecer inativo enquanto todos correm de um lado para o outro, e age apenas quando a poeira baixa e as assimetrias de valor ficam evidentes. No entanto, manter essa postura exige o desmantelamento de um vício social contemporâneo, a cultura da opinião instantânea. As plataformas digitais foram desenhadas para extrair de nós uma reação imediata sobre absolutamente tudo, desde geopolítica até a vida pessoal de celebridades. Somos estimulados a ter um veredicto pronto em segundos, sem tempo para estudo, reflexão ou maturação da ideia. Quem cede a essa pressão sabota a própria profundidade intelectual. Dizer, eu não tenho dados suficientes para opinar sobre isso, ou simplesmente escolher não. Manifestar um posicionamento público não é um sinal de fraqueza ou ignorância. É um atestado de sofisticação mental e independência cognitiva.
A pressa em emitir um julgamento revela apenas o medo de parecer irrelevante. Quando transportamos essa filosofia para as interações cotidianas, como uma conversa entre amigos ou uma entrevista de emprego, a gestão do silêncio se traduz em uma presença magnética. Há um poder imenso na capacidade de ouvir ativamente. A maioria das pessoas raramente é ouvida de verdade. Elas são apenas toleradas enquanto o outro espera a sua vez de falar. Quando você oferece a alguém uma escuta genuína, pontuada por silêncios que convidam à continuidade, essa pessoa se sente profundamente valorizada. Ela baixa as defesas e, gradualmente, começa a expor as suas verdadeiras intenções, as suas inseguranças e os seus desejos reais. Em qualquer contexto de influência legal e ética, quem sabe ouvir acumula um conhecimento profundo sobre a psicologia do outro, o que permite tomar decisões muito mais assertivas e justas. Considere o exemplo de um líder de equipe que precisa lidar com um colaborador insatisfeito e emocionalmente alterado que entra em sua sala exigindo mudanças imediatas. O líder despreparado assume uma postura defensiva. Interrompe o liderado no meio da frase para corrigir um ponto de vista e eleva o tom de voz para demarcar território. O resultado é o desgaste da relação e o fechamento dos canais de comunicação. O líder estratégico adota uma postura diferente. Ele se inclina ligeiramente para a frente. Mantém o contato visual sereno. Escuta todo o desabafo sem interrupções e, quando o colaborador termina de falar, ele mantém o silêncio por alguns segundos. Esse espaço de tempo permite que a adrenalina do colaborador baixe e que ele próprio perceba o tom excessivo que utilizou. A resposta do líder, vinda após essa pausa deliberada, entra no ambiente com uma autoridade inabalável. Essa estabilidade postural e vocal envia uma mensagem clara para o subconsciente de todos ao redor. Este indivíduo não pode ser facilmente manipulado, desestabilizado ou controlado pelas circunstâncias. O autocontrole é uma das moedas mais raras do comportamento humano e, por isso mesmo, uma das mais valiosas. Quem consegue dominar os próprios impulsos, mecânicos de fala e reação, adquire uma vantagem competitiva abstrata que nenhuma técnica de persuasão, superficial ou script decorado pode fornecer. A autoridade legítima não precisa ser performada. Ela é uma consequência natural da solidez interna. O percurso para o desenvolvimento dessa habilidade passa necessariamente pelo enfrentamento do tédio e da quietude interior. Em uma época em que o silêncio é constantemente substituído por fones de ouvido, notificações e telas brilhantes, a capacidade de ficar sozinho com os próprios pensamentos tornou-se uma raridade assustadora. Quem não suporta o silêncio do próprio quarto, dificilmente suportará o silêncio estratégico em uma mesa de negociações. A mente que precisa de estímulo constante torna-se frágil, fragmentada e facilmente manipulável por gatilhos externos. O cultivo de momentos de quietude diária não é um mero exercício de relaxamento, mas um treino de alta performance para fortalecer o músculo da atenção e do discernimento. À medida que avançamos na compreensão desse fenômeno, percebemos que o silêncio também atua como um filtro purificador de relacionamentos. Pessoas que se aproximam de você movidas apenas pelo interesse ou pela necessidade de sugar sua energia costumam se afastar quando percebem que você não reage aos jogos mentais delas, que as suas provocações encontram
Apenas uma parede de serenidade e indiferença educada. O silêncio estratégico funciona como um espelho psicológico. Ele devolve para outra pessoa a sua própria instabilidade. Aqueles que operam na base da manipulação e do drama pessoal precisam do seu ruído para sobreviver. Na ausência dele, eles perdem o terreno e são forçados a procurar outros palcos para suas encenações. Isso nos leva a uma reflexão crucial sobre a verdadeira natureza da força pessoal. Fomos ensinados a associar a força ao ataque, a imponência física ou verbal, a capacidade de subjugar o outro através do argumento mais contundente. Mas a história e a observação cotidiana nos mostram que as estruturas mais resilientes são aquelas que sabem absorver o impacto sem perder a forma. A rocha não discute com a onda. Ela simplesmente permanece lá, inabalável, enquanto a onda se desfaz em espuma pelo seu próprio excesso de força. O homem que aprendeu a dominar a sua fala e a utilizar o silêncio como ferramenta estratégica compreendeu que a maior vitória não consiste em vencer um debate, mas em governar a si mesmo de tal forma que nenhuma força externa seja capaz de perturbar a sua paz de espírito ou desviar o seu foco do que realmente importa. No final de toda essa jornada reflexiva, percebemos que as palavras têm a capacidade de construir pontes ou erguer muros, mas é o silêncio que nos dá a sabedoria necessária para saber quando usar cada um deles. Ao escolher a quietude consciente em vez da reação automática, você deixa de ser um mero espectador das suas emoções para se tornar o arquiteto do seu próprio destino. O mundo continuará fazendo barulho, exigindo posicionamentos rápidos e tentando arrastar você para conflitos desnecessários. A decisão de recuar, observar, respirar e responder apenas quando for estritamente necessário é o divisor de águas entre uma vida de reações caóticas e uma existência guiada pela clareza, pela estratégia e pela verdadeira inteligência.